Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e mais uma vez em curiosidades sobre cinema, desta vez falando que público não é o que manda. Claro, não é só sobre cinema, mas qualquer outro meio não é o público que dá a ordem. Assim como outros meios e serviços também, qualquer coisa, não somente arte, cultura, mas muitos outros meios. Mas aqui o foco é mais falado na arte, é claro. Pois bem, então eu vou lhes falar sobre por que o público não manda. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Bom, por que o público não manda? Bom, eu vou explicar o porquê. Estou falando bom muitas vezes, né? Tudo bem. O entretenimento dá aquilo que a pessoa quer. A arte dá aquilo que a pessoa precisa. O público não tem autoridade e também não escolhe, não define aquilo que tem que ser feito, seja em qualquer tipo de arte ou qualquer outro meio. Mas aqui focando na arte. Pois bem, para que uma obra assim, envolvendo a arte e que possa ser feita, é preciso que os artistas eles consigam construir suas ideias e também as suas liberdades de expressão. Só assim que a coisa pode dar certo. E aí, quando a obra está pronta, aí sim a coisa muda. Aí é uma coisa assim, digamos, subjetiva. O gosto é uma coisa subjetiva em si. Isso aqui é um fato. Mas não é o público que manda, como eu já falei antes. E o artista, ele faz a sua arte, ele usa a inspiração, ele também usa a criatividade. E outra coisa, a arte ela também foi feita para refletir. Claro, e muitas vezes isso dá um resultado assim positivo. Uma vez positivo, outras vezes negativo. O resultado positivo é que, quando é um resultado positivo, muitas pessoas ao verem se identificam. Mas eu também estou falando de pessoas que fogem da zona de conforto, não aquelas que só querem ver a mesmice. E a gente já sabe, restrição a filme de Hollywood, final feliz, ação, explosão, comédia, hahaha, coisa fácil. Até no Brasil tem esse tipo de coisa, não é só nos Estados Unidos, mas a questão é, e outros países, mas a questão é que o público, ele não pode ficar escolhendo. E tem outros problemas, assim, e tem outros problemas. A arte, bom, não é um problema isso. A arte, ela foi feita para fugir da zona de conforto. Mas muitas pessoas que estão habituadas na zona de conforto, elas não gostam, elas não querem ver alguma coisa assim que foge do habitual. E isso quebra totalmente as expectativas. Bem, eu falei da parte da arte e tudo, eu dei todas as informações. Tem um pouquinho mais de informações, mas tem opiniões também. Por exemplo, eu lembrei como o Bob Dylan ele foi criticado quando ele mudou o seu rumo, porque ele botava muito folk. Se dá bem em qualquer gênero, o Bob Dylan, vale lembrar. Ele mudou de folk para o rock. E ele foi vaiado. E ele ainda por cima reclamou das pessoas dizendo: Eu não acredito em você, você é um mentiroso. Que é relativo ao público. E para provar que é verdade, é só acessar aí no YouTube, vai encontrar. Afinal de contas, não vou dar informação, simplesmente não vou dar opinião sem ter a informação. E Bob Dylan se deu bem? Ora, eu já soube também que os Beatles também foram criticados porque, francamente, eles estavam muito naquele iê, iê, iê. Aí queriam fazer uma coisa mais diferente. Fizeram. Meu, a gente não pode. É o seguinte, o artista não tem que ficar refém do público. Isso é uma coisa, uma babaquice. Assim como também tem aqueles que querem mandar dizendo como fazer, o que deve ser feito. Cada um faz o que acha mais conveniente. Como se diz, tem aquilo que a pessoa quer e aquilo que a pessoa precisa. Dá para ter os dois? Dá. Ao mesmo tempo, sendo eu cinéfilo, eu não vejo só aquilo que eu preciso, só aquilo que eu quero. Eu procuro conciliar e valorizo tanto um quanto o outro. Tanto a arte quanto o entretenimento, ambas são importantes. E vale lembrar que tem gente que gosta de mandar até em serviços assim que não são pertencentes a ela. Tipo, trabalham num ramo e querem mandar no ramo que não tem nada a ver com ela. Isso é uma coisa que acontece muito. Bem, pessoal,
Então é isso que eu tenho a dizer sobre o público não manda. Porque se o público mandasse, o público teria que trabalhar naquilo que envolve a coisa para ser feita. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no outro vídeo falando sobre cinema. Até lá e que Deus abençoe vocês.